Olá, pessoal, tudo bem? No capítulo desta terça-feira, muitos acontecimentos ocorrerão na novela Gênesis da Rede Record. Isso porque finalmente ocorrerá o tão aguardado julgamento da Rainha em Lila. Além disso, mais uma passagem de tempo ocorrerá e finalmente veremos Abraão já adulto. Mas antes de contar detalhadamente todos esses acontecimentos interessantes, eu peço encarecidamente que, se possível, se você quer receber em primeira mão todos os acontecimentos e resumos da novela Gênesis, clica no botão de gostei aqui embaixo, no like e também em inscreva-se, para que somente assim o YouTube te envie um resumo novo todos os dias da sua novela favorita. Além disso, compartilhe um vídeo com um de seus amigos. Aliás, você achou que o fim da rainha foi justo? E o de Morabe? Além disso, acham que Abraão e Arã conseguirão ser fiéis a Deus? Ou seguirão os passos de seu pai Terá? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Bom, feito isso, então vamos continuar pro vídeo. A Rede Record segue na empreitada de transformar as palavras eternizadas nas páginas da Bíblia em superproduções audiovisuais. Após contar a história do fim dos tempos, a emissora se preparou para exibir a saga da origem de toda a humanidade. Para isso, não faltou investimentos. Com 250 atores, Gênesis conta com o maior elenco das telenovelas brasileiras. Os atores se revezarão em uma narrativa dividida em 7 fases: a criação, o dilúvio, a Torre de Babel, Ur dos Caldeus, Abraão, Jacó e José. A novela se encontra na reta final da fase de Ur dos Caldeus, e com isso tem representado a vida dos habitantes da cidade e seus deuses e costumes pagãos. E com isso, foi possível perceber a implementação de tais costumes na vida de Terá, o pai de Abrão. O homem que passou por diversas dificuldades ao lado de Amate, sua primeira esposa, ao longo da novela decidiu assumir uma segunda mulher. Mas como se isso já não fosse ruim o suficiente, ele acabou por engravidar uma jovem moça de nome Danina. O homem, sabendo das circunstâncias, optou por não se casar com a jovem e muito menos se interessou pela criança. Porém, sua primeira esposa, Amate, tendo o coração muito bom, decidiu ajudar a jovem, dando o suporte necessário durante sua gravidez. Em episódios anteriores, Danina passou a sentir as dores do parto e finalmente deu à luz a seu filho. Contudo, a vinda da criança não será como esperado. Isso pois não só Terá, como também Danina, não ficarão nada satisfeitos com a chegada do bebê. Além disso, a mulher passará por um parto muito complicado, o que acarretará em sequelas. Além destes acontecimentos, muitas surpresas abalarão a vida dos moradores de Ur dos Caldeus. Isso porque finalmente ocorrerá o julgamento dos crimes da rainha em Lila. A mulher que praticou maldades durante toda esta fase da novela finalmente pagará por seus atos, mas antes que isso ocorra, não só tentará se livrar, como também colocará o rei em maus lençóis mais uma vez. E tudo isso ocorrerá durante o julgamento da monarca. Enquanto ocorre o julgamento da rainha, várias testemunhas serão convocadas para que falem contra a mulher. Um deles, que será chamado para depor pelo rei, será Oged. O homem que foi cúmplice juntamente com a rainha sentará no banco das testemunhas. O confronto será feito de forma intimidadora e, após muita pressão, o homem acabará revelando o que sabe sobre as crueldades da mulher. Porém, Lila não se dará por vencida tão facilmente. Isso pois a mulher terá uma carta na manga e assim solicitará que Nadi testemunhe. A rainha tentará desmoralizar a todo custo o rei, e para isso usará o casamento sagrado como uma de suas armas. Sendo assim, ela acusará Nadi de estar mentindo sobre a consumação do casamento, e revelará todo o seu plano para que de fato não houvesse a consumação.
Apesar de ter feito parte da montagem e resolução do plano, a rainha omitirá essa parte e jogará toda a culpa para cima da sacerdotisa, que hoje está casada com Terá, também marido de Amate e ambos pai de Abraão, o futuro patriarca dos hebreus. Além destes acontecimentos, o capítulo de terça-feira trará muito mais emoções. Isso pois durante o julgamento da rainha acontecerá uma dura batalha entre os amoritas e o exército dos caldeus. A luta entre os velhos inimigos se dará graças a um pacto feito entre a rainha e Sunuabum, líder dos amoritas. Apesar de ter sido presa, a mulher não desistiu e durante todo o seu julgamento ocorrerá uma dura batalha, na qual os soldados sofrerão com um terrível ataque. A guerra não será nada fácil, principalmente para Ecur. Isso porque, durante a luta, ele será gravemente ferido e ficará nas últimas. Ele só conseguirá sair das garras dos amoritas graças a Gurik, pois ele conseguirá libertar o amigo das mãos dos soldados de Sunuabum. A luta parecerá não ter fim. Entretanto, mais uma vez o rei Ibissim terá como vitória o seu exército. Ao perceber tamanha força do reino de Ur dos Caldeus, os amoritas não verão outra alternativa para que possam ter suas vidas poupadas além da fuga. Dessa maneira, eles recuarão e pouco conseguirão fazer pela rainha. Contudo, estes não serão os únicos acontecimentos que rondarão o castelo de Ibissim. Isso pois, após que Sari, o sumo sacerdote, ter recuperado a memória, ele finalmente expôs Morabe e suas maldades. Morabe, que possui um caráter no mínimo duvidoso, provocou um acidente no qual deixou Sari entre a vida e a morte. Após muitos meses de recuperação, finalmente o homem passou a se lembrar de todos os ocorridos e inclusive o responsável pelo acidente. Assim, Sari, que não é bobo nem nada, planejou sua vingança contra o vilão e no momento certo deu o bote. Após ser revelado a todos as tramóias de Morabe, finalmente ele sofrerá as consequências de seus atos malignos. Com isso, o homem será escorraçado do palácio, mas também perderá todos os seus privilégios e, por fim, será levado à força para fora da cidade de Ur, sob juras de ódio. Ademais, o capítulo desta terça-feira finalmente trocará de fase. A tão aguardado período de Abraão passará a ser contado sob a ótica da novela Gênesis. Dessa maneira, as primeiras cenas exibindo os novos personagens mostrarão Abrão e Arã subindo uma montanha nos arredores de Ur dos Caldeus. Os irmãos já terão entre 25 e 27 anos, respectivamente. No topo da montanha, ambos farão uma promessa de serem completamente diferentes dos homens das terras de Ur. Abrão, que cresceu em meio à ascensão dos ídolos da natureza, acabou por se incomodar com isso, o que chamará a atenção de Deus, que mais tarde mudará seu nome para Abraão. Na Bíblia, Abraão é descrito como o homem que receberá a missão de chefiar os povos semitas, que são os hebreus ou israelitas, ou judeus. Mais tarde, ele migrará para Canaã, terra dos cananeus, depois chamada de Palestina, onde hoje se localiza o Estado de Israel. Mas e aí, pessoal? O que você achou dessas cenas da novela Gênesis? Tá gostando da novela? Já conheciam essas cenas? Acham que finalmente o rei terá paz? Me conta aqui embaixo que eu quero saber, beleza? Pessoal, o vídeo ainda não acabou e tem mais um acontecimento bombástico sobre a sua novela favorita. Basta clicar nesse vídeo que está aparecendo aí na sua tela que eu estarei esperando por você.